Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora, por mais um dia nesta vida, por mais uma oportunidade. Você aí, aonde você se encontra, queremos convidá-lo a estar conosco. Se você está pela primeira vez, adiciona aí, escreva no nosso grupo. Nos ajuda a divulgar a nossa pesquisa. Nós somos do grupo do Caminho do Amor, Francisco Pedro. Não somos uma igreja, não somos uma religião, nem uma casa espírita, não. Nós somos um grupo de estudo, GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque depois de ter examinado várias religiões, é a única doutrina que nós encontramos que não existe aquele sentimento arcaico, nojento, baixo, que é o preconceito. Nele nos dá liberdade de estudar livre, porque o Senhor Jesus, Ele veio nos libertar. Por isso Ele nos ensina. Conhece a verdade que ela te liberta, porque se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Só o Evangelho de Jesus pode libertar o mundo, trazer paz para a humanidade, querido irmão religioso. Coisa que a igreja, a religião, a política nunca conseguiu na história da humanidade. E eles não vão conseguir. Sabe por que não conseguirão? Porque eles não mudam. Eles têm a trindade do mal, o egoísmo, o orgulho e o preconceito. O preconceito ele separa em vez de unir. O mestre de Nazaré nos orientou. Reino dividido não subsistirá. Nós estamos aqui para gravar mais uma semente de luz, que é do nosso estudo, estudando vida além da vida. Estamos estudando a obra do Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é o nosso lar. Antes de falarmos, nós queremos enviar a nossa solidariedade, a nossa força, a nossa energia de amor aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Queridos irmãos, lembra, nós estamos juntos, somos todos brasileiros. Como disse Maria de Nazaré, isso também passa, isso vai passar. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria certamente virá ao amanhecer do dia, quando surgir a primeira luz da aurora. Vai clareando, clareando até tornar dia perfeito. Aí vai nascer o sol da justiça. O sol da justiça, queridos irmãos rio-grandenses, é Jesus nas vossas vidas. Nós gravamos o vídeo anterior, capítulo 20. Quando Lisa foi interrompida a conversação de André Luiz, de Laura e de Lisa,
por 2 companheiros de Lisa que tocou a campainha. Eles vieram convidar Lisa para ir para um concerto musical. Então, saindo eles de casa, André Luiz ficou só com Dona Laura. Ele estava morrendo de curiosidade, porque André Luiz descobriu, aí no nosso lar, uma coisa muito importante: o valor da nossa irmã, o valor da feminina, daquela que no primeiro casal o Senhor criou o homem, o corpo físico, e colocou nesse corpo o macho e a fêmea, e abençoou, não amaldiçoou não, ele abençoou, e disse: crescer, multiplicar, encher a terra dos vossos frutos. Então ele percebeu que ele já estava conhecendo a terceira mulher da sua vida, o exemplo de moral, o exemplo a ser seguido. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Primeira mulher de um valor irreparável, incomparável, a sua mãe, porque ela mostra o amor, mas vivendo o amor, demonstrando o amor, não pela aparência, mas pela maneira de amar. São as pessoas que se colocam nos ensinamentos de Jesus. Aquele que quer ser o maior, seja o menor, porque nós estamos nesta existência para servir, não para ser servido. A segunda mulher foi a sua secretária. Ele veio descobrir isso depois no nosso lar, com Clarencio. Clarencio fala: olha, André, você trabalhou na profissão de médico durante 15 anos. O que está constatado aqui é que você atendeu 6.000 pessoas gratuitamente. Não foi pela vontade dele, por causa da empregada, da funcionária dele. A funcionária dele que incentivava, dizia: André, atende ela precisa de ajuda, você pode fazer isso. E ele, meio contrariado, fazia. Então, o ministro Clarencio disse: olha, dessas 6.000 pessoas, 15 dessas almas, sempre chega até nós vibração de amor por você. É isso que está te dando força. Agora ele encontra uma outra mulher, uma mãe coragem, uma mulher que não precisa de igreja, não precisa da religião, não precisa de casa espírita. Ela tem a moral, tem a lei de Deus na sua consciência e é daquele espírito que quer seguir retamente para um mundo melhor. Então, o mal não faz a sua cabeça. Então, André Luiz fica sabendo da casa, aí pergunta para ela novamente: desculpa, Dona Laura, de eu insistir na pergunta, quer dizer que esta propriedade é vossa? Ela sorriu e disse: André, não é parcialmente como se coloca na terra. O meu marido, o Ricardo, ele conseguiu, por merecimento, esta casa para a sua família espiritual. Porque aqui, quando alguém atinge os 30.000 horas, bônus hora, tem o direito de ganhar uma casa para a sua família espiritual. Mas ela é sua. Ninguém toma mais. E ele, quando nós reencarnamos, nós sabemos que no mundo da carne, a gente, para comprar umas coisas, a gente compra com suor do nosso rosto, com dor e sofrimento. Mas nunca nós se tornamos dono, é como que tivesse emprestado.
Aqui não. Quando você tem merecimento de uma coisa, ela é sua, ninguém mais toma. André, quando encarnado na Terra, eu fiquei viúva com pouco tempo. Fiquei durante 18 anos na viuvez. O meu esposo, quando voltou para o plano espiritual, me deixou com as crianças em tenra idade. Então eu tive que trabalhar muito, sofrer muita pressão, muitos desajustes, muitas tentações, mas eu consegui criar os meus filhos dentro da moral cristã, dentro da lógica do respeito. Durante 18 anos, eu parcialmente estive separado do meu esposo durante 18 anos, fisicamente separado, mas espiritualmente nós estávamos interligados. Ele, quando veio para cá, ele foi para as trevas, para a escuridão, mas logo ele percebeu que ele precisava evoluir. Então ele pediu ajuda, foi recolhido no nosso lado. Aí então soube aproveitar esta oportunidade. Então assim emprenhou ao estudo e ao trabalho incessante, trabalhando todo o tempo na melhor maneira possível e vibrando por nós na Terra. Quando eu cheguei aqui, ele estava me aguardando. Vivemos muitos tempos felizes juntos, até que para completar a nossa felicidade, chegou a nossa irmã, as duas irmãs minhas, né? Que é a Holanda e a Judite. E logo depois completou com a chegada de Lisa, ficando somente a minha filha, que ainda se encontra no corpo físico. E nós procuramos ajudá-la, ela, da melhor maneira possível. Aí André Luiz disse, desculpa a minha insistência e a minha curiosidade, mas a senhora lembrou de tudo quando chegou aqui? Ela então pensou um momento e disse, André, não é bem assim. A gente não recobra o sentido instantaneamente, não. A gente leva um tempo para recordar, para vencer o choque da matéria. Porque a gente traz no corpo, no perispírito, a nódia, a mazela do corpo físico. Então dá trabalho para nós nos desligar da matéria. Mas pouco a pouco, com paciência, a gente vai se desligando. Precisa paciência, perseverança e humildade. Aí então, André, nós descobrimos, eu e meu marido, coloco uma pausa para explicar uma coisa. Então vamos colocar entre aspas. Nos estudos espíritas, testifica que não existe alma gêmea. Mas, na minha maneira de pensar, existe alma afim. Porque, como eu falei no começo, do primeiro casal. Não estou falando do segundo casal, não, porque o segundo casal criado pela igreja foi para confundir a verdade de Deus. Porque quando no segundo casal que foi criado Adão e Eva, Deus amaldiçoou o homem e amaldiçoou a mulher. Então, criou a lei do sofrimento, da lei do pecado e da morte. Mas no verdadeiro casal, Deus criou o macho e a fêmea e abençoou. Deus abençoou.
e ordenou crescer e multiplicar. Enchei a vossa. Então, quando dois casal é assim, não precisa de igreja, não precisa de religião, não precisa de casa espírita. Basta a essência, é ter a lei de Deus no pensamento e ter a certeza de querer subir retamente. Foi o que aconteceu com os dois. Então eles começaram a raciocinar. Ele disse para ela: Laura, você pensa igual a mim. Por que razão, né? Que eles estavam sempre juntos, no sofrimento, mas estavam sempre ligados, no físico, no espiritual. Sem ter ligação de igreja, sem ter ligação de religião. Era o amor verdadeiro. Este é o casamento que Jesus fala, o casamento que Deus ajuntou, o homem não separa. É este o casamento verdadeiro. É o casamento eterno. Então nós procuramos o ministério da conciliação. Da conciliação. E lá eles nos ofereceu um estudo de 300 anos de existência passada. Então nós estudamos durante 2 anos as nossas existências passadas. Então chegamos à conclusão o porquê não temos a felicidade plena. Nós erramos muito, porque, como se diz no nosso dia, né? Quem bate não esquece logo, mas quem apanha nunca esquece. Então nós descobrimos que nós temos muito trabalho a fazer ainda no plano físico. É o que nós procuramos fazer. É que você deve fazer. E você está indo para o caminho certo, André Luiz. Porque você tem curiosidade. Você está procurando compreender, procurando entender. Porque aqui no mundo espiritual, nós somos o que nós pensamos. Por isso, devemos ter vigilância na maneira de pensar. Devemos ser trabalhadores, humildes e simples. Servir sempre, porque esta é a ordem do nosso Mestre Jesus. Aí André Luiz disse: desculpa a minha insistência. Onde está o seu marido? Eu gostaria de conhecer ele. Então ela parou por um momento e respondeu: André, há 3 anos ele voltou para o plano físico. Logo mais eu vou segui-lo ele, porque nós temos muita coisa para fazer, inclusive ajudar a minha filha que ainda está no corpo físico. Assim que a minha irmã Teresa regressar do corpo físico, em breves dias, ela vai ficar apenas algumas horas no umbral, porque vocês percebem mesmo, tanto o marido de Laura, a dona Laura e a irmã dela, não eram religiosos, não fala de religião. Ela fala assim: a minha irmã, por causa desde criança, o sofrimento, a luta, ela venceu com dignidade, com valor. Sabe aquelas pessoas que sofrem, não reclama, que cai e levanta, está sempre tentando se reerguer? Essa, e tem toda a força que precisa. É o que acontece com ela. Ela vai ficar apenas algumas horas no umbral e depois vai ser recolhida para a casa. Assim que ela ficar consciente do que a família precisa, então eu voltarei para a carne, eu reencarnarei. Quando falava, tocou-se. Ouviu o barulho, a chegada dos 3 jovens, Lisa e seus amigos.
Então Lisa despediu dos amigos e eles foram embora. E assim então foi interrompido a conversação. Querido irmão, querida irmã, lembra-se de uma coisa. O que nós podemos aprender nesse capítulo? O dia que a humanidade, principalmente as religiões, principalmente os políticos, de não aceitar o segundo casal, Adão e Eva, que foi a igreja que colocou para diminuir, para distorcer a verdade. A verdade de Deus Pai Criador é o primeiro casal, capítulo 28 do primeiro capítulo, não, capítulo 1, versículo 28 da Gênesis, onde Deus criou o homem e a mulher no mesmo instante e abençoou. Lembra, o homem, a mulher, o macho e a fêmea é abençoado de Deus. A maldição é da igreja. A igreja não é criadora. A igreja ela veio para complicar, não para explicar. Portanto, minha irmã, lembra que a sua companheira, a sua esposa, a mulher, essa mulher que muitas igrejas, como nós falamos no capítulo anterior, que no Brasil tem igreja que se diz evangélica cristã, mas que diminui a mulher, despreza a mulher, coloca a mulher para trás, como as religiões do Oriente, por causa de Adão e Eva, dessa mentira religiosa. Mas todos nós, cada um no seu lugar. No próximo capítulo nós vamos falar atitude do homem e a mulher. Somos iguais, é a metade da laranja. Para que a laranja seja completa, precisa ter as duas metades. Então o homem não pode viver sem a mulher, e a mulher não pode viver sem o homem. E tem outra coisa, a você religioso, a você político, a você ditador que despreza a mulher. Sem a mulher você não existiria. Porque a mulher é que tem o portal do plano espiritual para o material. O portal dessa transição do mundo e é no ventre da mulher. O homem simplesmente é o homem. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um evangelista, eu sou apenas um administrador desse grupo. Nós procuramos fazer o melhor. Não quer dizer que nós somos donos da verdade. Nós procuramos falar a verdade. E não sem interesse, minha irmã. Sem escravizar ninguém. Porque nós somos livres. Você tem que perceber que você é livre. Se liberta da religião. Se liberta do pastor homem que é lobo vestido de ovelha. Aceita Jesus realmente. Mas aquele Jesus que não vai voltar não, porque ele nunca foi embora. Ele prometeu que nunca nos deixaria só, nem desamparado, nem órfão. Ele repetiu várias vezes que ele não veio no planeta Terra para julgar ninguém, nem condenar ninguém. Ele veio nos salvar. Não é do pecado que a igreja inventou, não. Salvar da igreja. Porque a igreja é que nos escraviza. Aquele que aceitar Jesus realmente, conhecer a verdade, você será livre, liberto. Seja liberto da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Porque o Senhor Jesus nos deu a carta de alforria. Ele selou com o seu sangue lá na cruz do Calvário. A sua luz brilhou quando ele nos libertou da igreja. E nos deixou essa carta magna, que é o seu evangelho. Procure estudar o evangelho conosco. Evangelho de Jesus segundo João. O livro dos Espíritos, que é a segunda revelação, o segundo consolador prometido por Jesus. Saudações
luz, paz e liberdade.